Etapa 2, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Com a graça de Deus, dando continuidade à jornada. Volume 12. Capítulo 19. 18 de setembro de 1917. Efeitos da constância no bem. Continuando meu habitual estado, passei-o em penas, muito mais que a minha Mãe Celestial se fizera ver chorando. E tendo-lhe perguntado, minha mãe, por que choras? Disse-me, filha minha, como não devo chorar se o fogo da justiça divina quiser devorar tudo? O fogo das culpas devora todo o bem das almas, e o fogo da justiça quer destruir tudo o que pertence às criaturas. E vendo que o fogo corre, choro, por isso reza, reza. Depois lamentava-me com Jesus por suas privações, me parecia que sem ele não podia mais. E meu amável Jesus, movido à compaixão de minha pobre alma, veio e me transformando em ele, me disse, minha filha, paciência, a constância no bem põe tudo a salvo. Mas digo-te que quando tu, privada de mim, lutas entre a vida e a morte, pela dor de estar privada do teu Jesus, e apesar de tudo isto, és constante no bem e nada descuidas, não fazes outra coisa que espremer-te a ti mesma. E ao espremer-te, sai o amor próprio, as satisfações naturais, a natureza fica como desfeita e fica só um sumo tão puro e doce, que eu com muito gosto tomo e adoço-me, e olho-te com tanto amor e ternura de sentir as tuas dores como se fossem minhas. Então, se você está fria, árida ou de outro modo e é constante, são outras tantas exprimidas que você se dá. E mais suco formas para o meu coração amargo. Agora, como um fruto espinhoso e de casca dura, mas que dentro contém uma substância doce e útil. Se a pessoa é constante em remover os espinhos, ao espremer aquele fruto, extrairá toda a substância do fruto e provará o requinte deste fruto.
assim que o pobre fruto ficou vazio do requintado que continha, e os espinhos e a casca foram jogados. Assim a alma, na frieza, na aridez, lança à terra as satisfações naturais, se esvazia de si mesma e com a constância se expressa a si mesma, e a alma fica com o fruto puro do bem, e eu desfruto o doce deste. Por isso, se fores constante, tudo te servirá para o bem, e eu apoiarei com segurança os meus agradecimentos. Senhor, com teu Espírito, ajuda-nos a compreender o que estás a comunicar neste dia, através destes escritos. Que o Senhor vem falando aqui a respeito da paciência, respondendo à circunstância que a Luísa relata de estar privada e de ter ali presenciado uma visão da Rainha Celestial em prantos. E ela está nessa lamentação da privação, de não estar tendo o contato sensível com o Senhor. E está sofrendo também por causa dos castigos. E o Senhor vem falando para ela da paciência e da constância, especialmente da constância, o quão é importante para a alma manter-se no reto propósito, naquilo para o qual ela está colocada, ela está no posto que ela está, se manter constante na ordem ao qual ela foi ali estabelecida também, ela foi reordenada e correspondendo ao propósito para qual ela foi chamada. E o Senhor diz: minha filha, paciência, a constância no bem põe tudo a salvo. Então, ser constante no bem pode colocar tudo a salvo. Coloca, na verdade, não pode, coloca tudo a salvo. Mas digo-te que quando tu, privada de mim, lutas entre a vida e a morte pela dor de estar privada do teu Jesus, e apesar de tudo isto, és constante no bem e nada descuidas, não fazes outra coisa que espremer-te a ti mesma, e ao espremer-te sai o amor próprio, as satisfações naturais, a natureza fica como desfeita, e fica só um sumo tão puro e doce que eu com muito gosto tomo e adoço-me, e olho-te com tanto amor e ternura, de sentir as tuas dores como se fossem minhas. Essa constância no bem, apesar de... Aqui ele está falando dessa realidade de que a alma está passando pela privação, está passando pelo sofrimento, ela está passando ali por provações, por tribulações, e mesmo assim ela não se desespera, ela não blasfema, ela não se revolta contra Deus, mas ela se mantém no bem, ela se mantém no propósito. E o quanto que isso faz da alma é vitoriosa. E ele faz essa comparação de como se a alma estivesse sendo exprimida, ali sendo machucada, massacrada pela dor, pelo sofrimento, mas mantendo-se no reto caminho, mantendo-se no bem. E o quanto que isso faz com que as paixões, o amor próprio, as satisfações naturais se desfaçam, ficam diluídas, como se fosse esse suco que é exprimido e sai o doce, sai o sabor dessa fruta que é exprimida para ser retirada o suco. E o quanto que a alma, quando ela está nesse estado de
perseverança, de constância no bem, o quanto que isso é agradável e quanto que isso adoça o Senhor. É lindo ele falar isso, que como que nós, pobres criaturas, podemos levar a ele alegria, de fazer com que ele sinta que as nossas dores sejam dele. E olha que ele fala também, se a alma está fria, se está árida, mas ela se mantém constante, ela se mantém ali sem se desviar do propósito para o qual ela foi chamada, correspondendo ao seu chamado, correspondendo à sua vocação, fazendo o que tem que ser feito. Somos, como na palavra diz, quando fazemos o que temos que fazer, não somos mais que servos inúteis. Então, manter-se na constância não é mais do que a obrigação nossa, não é mais do que a nossa obrigação, porque o Senhor vai nos concedendo os meios, vai dispondo as circunstâncias à medida que a nossa disposição é para corresponder àquilo que Ele está dispondo. Mas se em vez disso a alma começa a se rebelar, a alma começa a reclamar, começa a se colocar contra, e ao fazer isso ela toma o rumo de não fazer mais o bem, mas começa a fazer mal. Mal primeiramente a si próprio e depois vai contaminando o ambiente, as pessoas em redor e chega a ser um mal que atinge a todos. Não pensemos nós que as ações que fazemos, sejam elas boas ou más, elas não interferem na realidade de toda a natureza, a realidade de toda a vida humana, de toda a família humana, e não só da realidade humana, mas de toda a criação, como que tudo que nós fazemos tem direta ou indiretamente efeito benéfico ou maléfico sobre todo o resto. E quando ele fala lá em cima, no começo, a constância no bem põe tudo a salvo, o contrário também é verdadeiro. A inconstância, o vacilo, o sair do caminho põe em perigo tudo. Então, se tudo está sendo colocado a salvo quando a alma é constante, também quando ela é inconstante, quando ela vacila, quando ela cai, quando ela se rebela, se revolta, ela está colocando tudo em perigo, não só em relação a ela própria, mas em relação a tudo que a envolve. E o que nos envolve como pessoas? Tudo que está não somente ao nosso redor, diretamente ligado a nós, mas indiretamente também. Então, toda a realidade natural que nos cerca, e assim ela se expande a nível universal. Nós não somos seres desconectados do todo. Todos nós temos conexão com o todo, temos conexão com o geral. Não somos, mesmo sendo seres individuais, nós não temos não somos desligados, temos essa conexão. Embora nós, olhando fisicamente, materialmente, racionalmente, parece que somos apenas ali uma criatura individual independente das demais, mas quando olhamos isso num plano superior, num plano espiritual, nós sabemos que existe toda uma relação, uma interligação de efeitos de alma, tudo aquilo que é praticado, tudo aquilo que é executado, ele interfere em todo o universo. É tudo interligado. É complicado de colocar isso em palavras, explicar essa realidade, mas é tudo uma conexão. Basta pensarmos que, como igreja, nós sabemos da realidade
de pertencermos ao corpo místico de Cristo, cujo ele é a cabeça. Então, ele é a cabeça, assim também como ele fala na palavra, no Evangelho, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Os ramos, eles estão ligados, estão conectados, eles fazem parte da videira, são galhos da videira. E na igreja a mesma realidade, ele é a cabeça, nós somos esses membros, somos as partes, somos ali temos toda essa ligação. Então, existe essa conexão espiritual entre todos os seres humanos, mesmo aqueles que na ordem natural, na ordem invisível, não esteja dentro da igreja, como nós conhecemos aqui na Terra, a Igreja Católica. Mas a igreja, ela não é somente... a gente tem aqui a expressão da igreja peregrina como sendo a católica. Ela é realmente a verdadeira igreja peregrina, a igreja militante. Mas todas as demais almas, mesmo aquelas que nunca pertenceram à igreja, elas também estão ligadas, elas também estão conectadas por causa de Jesus, porque todos os seres humanos estão conectados a Jesus, estamos todos vinculados a Ele, fomos todos formados nele, fomos todos gerados nele. Fomos todos criados nele, por ele e para ele. Então, por causa dessa conexão que existe, assim também tudo que é feito tem essa realidade de interferir no todo. Então, é importante a gente compreender isso, né? Quando ele fala que o bem põe tudo a salvo, também o mal pode colocar tudo em perigo. E é lindo esse texto, né? E à medida que a alma está correspondendo, ela vai ali sendo esvaziada de toda a frieza, de toda a aridez e vai sendo lançado por terra essas satisfações naturais, vai se esvaziando de si própria, desse amor próprio, vai tudo ali sendo lançado fora, lançado à terra. E aí a alma fica como esse fruto puro de bem, fica o puro bem, e isso é agradável ao Senhor. E aí ele fala, se fores constante, tudo te servirá para o bem. Então, assim como a constância, ela coloca tudo a salvo, esse tudo a salvo serve de bem para a alma. E ele vem e apoia, ele vem e traz essa segurança para a alma, se ela se manter na constância. Muito obrigada, Senhor, por nos revelar quão importante é a constância na vida, na prática de toda a realidade que nos cerca, que está relacionado a nós, direta ou indiretamente. Capítulo 20, 28 de setembro de 1917. Os atos feitos na divina vontade são sóis que iluminam a todos e servirão para fazer que se salve quem tenha um pouco de boa vontade. Continuando o meu estado habitual, o meu doce Jesus disse-me: minha filha, as trevas são densas e as criaturas precipitam-se cada vez mais. Aliás, nestas trevas vão cavando o precipício onde perecerão. A mente do homem ficou cega, não tem mais luz para olhar o bem, senão só o mal. E o mal o inundará e o fará perecer. Assim, onde acreditava encontrar salvação, encontrará a morte. Ó minha filha, ó minha filha. Depois ele adicionou:
Os atos feitos em minha vontade são como sóis que iluminam a todos. E enquanto dura o ato da criatura em minha vontade, um sol demais resplandece nas mentes cegas, e quem tem um pouco de boa vontade encontrará luz para salvar-se do precipício. Os demais todos perecerão. Por isso, nestes tempos de densas trevas, quanto bem fazem os atos da criatura em minha vontade. Quem se salve será unicamente em virtude destes atos. Dito isto, foi retirado. Depois voltou de novo e acrescentou: a alma que faz minha vontade vive nela. Posso dizer que é minha carruagem e eu tenho as rédeas de tudo. Tenho as rédeas da mente, dos afetos, dos desejos e nem sequer uma deixo em seu poder. E me sentando sobre seu coração para estar mais cômodo, meu domínio é completo e faço o que quero. Agora faço correr a carruagem, agora a faço voar, agora me leva ao céu, agora giro toda a terra, agora me detenho. Oh, como sou glorioso, vitorioso e domino e impero. Se depois a alma não faz minha vontade e vive no querer humano, a carruagem se desfaz, me tira as rédeas e eu fico sem domínio, como um pobre rei expulso do seu reino, e o inimigo toma meu lugar, e as rédeas ficam em poder das próprias paixões. Como que isso aqui é importante compreender o que o Senhor vai falando. As trevas são densas e as criaturas precipitam-se cada vez mais. Aliás, nestas trevas vão cavando o precipício onde perecerão. É o próprio homem que vai buscando cavar o próprio buraco de se enterrar. É o próprio homem que vai escolhendo, que vai fazendo, realizando ali aquilo no qual ele vai se enredando. Se o homem vai praticando o bem, como no trecho anterior, se mantém constante no bem, então ali ele está contribuindo não só para ele, mas para o bem no geral, no bem de todos. Mas quando ele vai se precipitando, quando ele sai da ordem, quando ele realiza as coisas do jeito que ele acha que deve agir e de forma cega, a mente do homem ficou cega, não tem mais luz para olhar o bem, senão só o mal. Então olha que grave, a mente do homem está cega. É tudo que nós estamos vendo nos tempos atuais, essa cegueira, uma cegueira tão grande das pessoas rejeitarem as coisas que eram, até há pouco tempo atrás, eram naturais. Por exemplo, ter uma família, pertencer a uma família, respeitar ali uns aos outros na família. A hierarquia familiar, ter esse respeito, hoje em dia é tudo contestado, é tudo jogado na lata do lixo, como se tudo isso perdesse a importância. E a gente então vai percebendo, como Jesus fala que a mente do homem está cega, a gente vai vendo essa cegueira nas pessoas. As pessoas estão nebulosas, tá feio o ser humano. Meu Deus, quando a gente olha para as pessoas, a gente vai olhando as pessoas, quando a gente vai nos lugares, quando a gente sai um pouco do ambiente da nossa casa, a gente vai para os lugares, a gente vai vendo as pessoas, como que elas estão se deformando. Eu moro aqui na frente de uma escola e eu não fico olhando o movimento, mas até mesmo ontem à tarde eu sentei um pouco
aqui na frente, na área da frente, e a área da minha casa, ela se dá no portão para a rua. Dificilmente eu fico fora nessa área ali. Mas aí ontem eu armei a rede pro lado de fora, eu coloquei meu filho e fiquei pro lado de fora ali no final da tarde ali. Então, quando começou a chegar o horário das pessoas virem buscar as crianças na escola, aquele movimento, pai e pessoas indo e vindo para pegar as crianças, eu fui observando olhando algumas pessoas, algumas mulheres, sobretudo, algumas delas assim já até mesmo de uma certa idade com tatuagens, com várias tatuagens. E eram várias assim, e nossa, até um pouco tempo atrás isso era raro. Era raro ver uma mulher com tatuagem, com alguma tatuagem. E às vezes algumas que faziam eram algumas tatuagens discretas, uma tatuagenzinha, por algum gosto que ela tinha. Mas hoje está tão feio, a coisa está tão feia, é uma deformação tão grande que é triste de olhar o ser humano como que isso é o quê? É uma cegueira, isso é fruto de uma cegueira da mente do ser humano, que está levando ele a fazer essa opção por uma degradação, por uma deturpação ali no seu corpo. É feio, essas pessoas acham que elas estão ficando mais bonitas, mas elas estão ficando horríveis, elas estão ficando feias. É muito triste isso, é muito triste. Eu fiquei pensando, nossa Senhor, como que o ser humano está? Essa cegueira faz com que ele olhe as coisas que são feias como bonitas. E aí essa inversão, essa modificação, olha que as trevas faz com que a pessoa enxergue de forma avessa as coisas. Então aquilo que é bom ela vê como mal, e aquilo que é mal ela vê como bem. Então olha só, ela fica cega e não tem mais luz para olhar o bem, senão só o mal. Então ela só vê o mal, e o mal para ela é o bem. O feio para ela é o belo. Ah, que coisa feia. Olha, meu Senhor, que horror, que horror. Ó, o mal o inundará e o fará perecer. Então, essas trevas vai fazendo com que ela vá só enxergando o mal. Ela só vê o mal. E o mal para ela é o bem. E ela vai escolhendo isso. E isso vai levando ela a se inundar, a se embrenhar pela perdição, se embrenhar pelo mal. E vai levá-la a perecer. E assim, onde acreditava a salvação, encontrará a morte. Essas pessoas acham que elas estão se tornando mais bonitas, elas podendo fazer as suas escolhas do jeito que elas querem, vivendo como elas querem, tendo essa liberdade de fazer o que quiser com seu próprio corpo. Elas acreditam que estão certas, que elas estão no caminho correto, mas elas encontram nisso a morte. E Jesus se lamenta: ah, minha filha, porque Jesus vê tudo, ele sabe de tudo. E olha quanto que é importante os atos feitos na divina vontade. Os nossos atos, quando nós optamos por esse caminho de luz, esse caminho de conhecimento da divina vontade, entregamos a nossa vontade para o Senhor e nos mantemos constantes no bem, nos mantemos constantes nesse caminho da divina vontade. Olha os efeitos dos atos que nós fazemos. Ele vai dizendo aqui que são como sóis que iluminam a todos. Então, se existem muitas trevas, muitas mentes cegas, imersas em trevas, a importância dos atos dos filhos da divina vontade para levar luz, para iluminar a todos. E enquanto dura o ato da criatura em minha vontade, um sol demais resplandece nas mentes cegas. Olha só. Então, aquele ato constante da alma na divina vontade vai gerando mais luz, é um novo sol.
e vai resplandecendo mais, vai iluminando mais essas mentes cegas. E aí é o que ele fala. Então, essa luz vai chegando nas mentes, e quem tem ali aquela mente, mesmo ela nas trevas, mesmo ela cega, se ela tiver um pouco de boa vontade, olha só, é necessário um pouco de boa vontade, essa alma vai encontrar a luz para salvar-se do precipício. Olha que importante os atos feitos na divina vontade. E esse ato que eu estou fazendo agora é na divina vontade. Eu faço na divina vontade, eu entrego para a divina vontade, eu me consagro à divina vontade e passo a fazer atos. O quanto que isso pode ser benéfico, quanto que isso pode ser luz para chegar às almas que tenham um pouco de boa vontade e consigam enxergar ali o caminho que está permeando e se desviar do buraco, e se desviar do precipício, se desviar e sair, e ir aos poucos saindo das trevas. Então, Senhor, usa da minha vida, usa, Senhor, dos meus atos, para que eles possam produzir luz, para que eles possam produzir sóis para iluminar as mentes cegas. É um desejo, se os meus atos não tivessem poder de produzir nada, mesmo assim, só de ser um ato para Deus, um ato feito em Deus, já seria maravilhoso, já seria extraordinário, já seria grandioso. Imagina esse ato produzir luz para chegar iluminando mentes humanas imersas em trevas e contribuir, ser ali esse canal onde o Senhor age, onde o Senhor faz. Os atos na divina vontade têm esse poder porque eles não são mais atos humanos, são atos divinos. Atos humanos têm poder limitado, mas atos divinos têm poder universal, têm poder de tocar toda a realidade a realidade do eterno. A eternidade tem virtude de tocar a eternidade. Aí depois Jesus acrescenta: a alma que faz minha vontade vive nela. Não é apenas fazer a vontade do Senhor, é viver na vontade do Senhor. Posso dizer que é minha carruagem e eu tenho as rédeas de tudo. Então olha que importante. Viver na vontade do Senhor, nós damos as rédeas da nossa vida, damos o comando, o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. E aí ele tem o controle do que pensamos, do que sentimos, do que queremos, e nem sequer ele deixa no nosso poder nada disso, porque tudo isso, se pensamos por conta própria, se sentimos desordenadamente, se queremos as coisas que achamos que é o certo, tudo isso vai fazer com que nós só escolhamos errado. Então, por isso, ele não deixa nada em nosso poder, ele assume de verdade o controle e ele senta no nosso coração. É no nosso coração que o Senhor reina, é na nossa alma. Então ele senta ali, ele assume, faz ali o que ele quer e vai guiando. Então ora ele faz com que nós voemos nos conhecimentos, nos atos, e faz com que nós alcancemos muito com os atos produzidos. E ora ele deixa-nos ali quase que inoperantes. Então ele tem o poder de ir e vir, de fazer e desfazer tudo em nós. Então, uma vez que nós entregamos a nossa vontade, nós damos a liberdade dele agir, dele fazer. E assim como essa pessoa que assume o comando da carruagem, ela que comanda ali com as rédeas onde quer que nós trilhemos, para onde quer que nós vamos. O que é que nós vamos fazer. Então ele vai estabelecendo esse reinado, esse domínio, esse comando sobre nós. E aí se a gente sai, pega as rédeas de volta, o que vai acontecer? As paixões vão tomar conta.
e a cegueira novamente vai tomar conta de nós. E é assim que acontece com as pessoas. Se as pessoas estão nessas cegueiras, é devido às escolhas próprias, às escolhas humanas, à vontade humana que está ali comandando ela. É a vontade humana que está reinando, é a vontade humana que está no controle. Então, a vontade humana no controle leva a alma à cegueira, leva a alma ao precipício, leva a alma à prática do mal. Uma alma não só submetida à vontade de Deus, mas vivendo na vontade de Deus, dando o comando e o reinado, o domínio da sua vida a Deus, ao Senhor, a Jesus, e Ele no comando, na rédea, Ele pode ordenar tudo e Ele pode fazer coisas espetaculares através da alma. E esses atos que vão sendo sóis para iluminar as mentes cegas e poder ser ali aquela luz que vai iluminar aquela alma que tem um pouquinho de boa vontade. Ela vai ser iluminada para escolher o caminho de volta, o retorno para o bem, o retorno para Deus e se desviar do caminho do abismo, o caminho do inferno. Senhor, usa da minha vida, usa, Senhor. Toma as rédeas da minha vida, senta no meu coração e domina, reina, seja em mim, Senhor. É o que eu desejo. Capítulo 21, 4 de outubro de 1917. As penas, o sangue de Jesus correm junto ao homem para curá-lo e salvá-lo. Esta manhã, meu sempre amável Jesus me transportou para fora de mim mesma. Ele estava em meus braços e seu rosto tão perto do meu que suavemente me beijava, como se não quisesse que eu o advertisse. Mas tendo repetido seus beijos, não pude conter-me e lhe corresponder com meus beijos. Mas enquanto beijava, veio-me o pensamento de beijar seus lábios santíssimos e tentar lamber as amarguras que continha. Pois quem sabe, talvez Jesus não queira me dar. Demorei mais em pensar que a fazê-lo. O beijei e me pus a chupar, mas não saía nada. Lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras e de novo e com mais força chupei mais, mas nada. Meu Jesus parecia que sofria pelo esforço que lhe fazia, e tendo-me posto a chupar com mais força a terceira vez, sentia vir em mim o sopro amarguíssimo de Jesus, e vi através de sua garganta uma coisa dura que não podia sair, e impedia que as amarguras que ele continha saíssem para derramá-las em mim. E o meu aflito Jesus, quase chorando, disse-me: minha filha, resigna-te. Não vês que obstáculo me colocou o homem com o pecado que me impede de tornar partícipe das minhas amarguras quem me ama? Ah, você não se lembra quando eu disse antes: deixe-me fazer, caso contrário o homem chegará ao ponto de fazer tanto mal, de esgotar o mesmo mal, e não saber já que outro mal fazer? E tu não querias que castigasse o homem, e o homem piora sempre. Reuniu em si tanto pus que nem a guerra pode fazer sair este pus. A guerra não derrubou ao homem, antes o encorajou demais. A revolução o fará enfurecer-se. A miséria o fará desesperar e entregar-se nos braços do delito. E tudo isso servirá para fazer sair de alguma maneira toda a podridão que contém o homem. E então minha bondade, não indiretamente por meio das criaturas, mas diretamente do céu, punirá ao homem. E estes castigos serão como o benéfico orvalho que descerá do céu, que abaterá ao homem, e tocado por minha mão, se reconhecerá a si mesmo. Despertará do sono da culpa e reconhecerá a seu Criador. Por isso, filha,
roga para que tudo seja para o bem do homem. Jesus ficou com sua amargura, e eu aflita porque não pude aliviar-lhe, pois mal sentia seu hálito amargo, e me encontrei em mim mesma. Sentia-me inquieta, as palavras de Jesus atormentavam-me. Diante da minha mente via o terrível futuro. E Jesus, para me tranquilizar, voltou e quase para me distrair, disse-me: quanto amor, quanto amor! Olha, enquanto eu sofria e a dor se detinha em mim, eu lhe dizia: pena minha, vai, corre, corre, vai em busca do homem, ajuda-o, e as minhas penas sejam a força das suas. Enquanto derramava meu sangue, dizia a cada gota: corram, corram, protejam-me ao homem. E se estiver morto, deem-lhe a vida, mas a vida divina. E se fugir, corram atrás dele, circundam-o por todos os lados, confundam-no de amor até que se renda. Ao ir-se formando as chagas em meu corpo, sob os flagelos repetia: minhas chagas, não estejas comigo, mas buscai ao homem, e se o encontrais chagado pela culpa, ponde-vos como remédio para curá-lo. Então tudo que ele fazia e dizia, punha-o à volta do homem, para o proteger. Agora também tu, por meu amor, nada tenhas para ti, senão que tudo faça correr junto ao homem para salvá-lo, e eu te olharei como outro eu mesmo. Que espetacular saber que a alma que vive na divina vontade, que entrega sua vontade para Deus dominar, para o Senhor dominar, esta alma tem o poder de salvar outras almas, de correr para a salvação de outras almas, porque não é a alma, a gente precisa entender isso, é o Senhor na alma que faz isso acontecer. E ele deseja almas que deem a ele esse comando, esse controle, que se submetam à sua vontade santíssima, que dê o espaço da sua vida para ele reinar, para ele governar, para ele poder alcançar tantas almas quanto for possível. Então a nossa vida sendo esse espaço de levar não só apenas a luz às mentes cegas como no trecho anterior, mas também de levar a salvação às almas que estão no caminho da morte. Essa visão que a Luísa tem, que tenta ali retirar de Jesus as amarguras, mas ela não consegue por causa desse mal que está tão impregnado no mundo. O homem está tão inundado, está tão imerso no mundo, no mal, no mundo, que ele nem descarregar na Luísa ali, ele não consegue, como ele fazia no começo da purificação. Ele fazia muito isso, de levar para ela as amarguras, de compartilhar com ela, despejar nela, e fazendo isso ele amenizava os castigos. Aqui o Senhor já vem falando que está tão feia a coisa que ele nem pode mais despejar nela, ele está deixando. Então, nesse tempo, nós estamos entendendo, compreendendo, o Senhor vai revelando nesses escritos que ele deixou o homem à vontade, deixou o homem livre mesmo assim, deixou o homem é como aquela expressão, o homem está a Deus dará. Então é como se Deus falasse: tá bom, já que você quer, então você está liberado, pode fazer, pode desfazer, chafurde na lama, do jeito que você quiser. Tem um trecho que o Senhor fala assim, que o homem vai fazer tanto mal que ele vai esgotar o mal. Imagina essa realidade do homem esgotar o mal, chegar ao ponto de esgotar o mal, de tanto fazer, de tanto praticar, de tanto agir no mal. E por isso que a gente vê tanta coisa hoje em dia sendo revelada, ainda mais com a realidade da internet, dos meios de comunicação, chegar em qualquer ponto do planeta, chegar a qualquer ponto do mundo de forma tão rápida. Informação, a era da informação digital, a era da inteligência artificial, a era
dessa comunicação instantânea entre as pessoas e as pessoas expondo as suas vidas sendo abertas, a sua vida sendo exposta nas redes sociais. E aí a gente vai percebendo o quanto de miséria está surgindo. Não é que está surgindo, na verdade elas estão aflorando, estão brotando. Então muita miséria que antes ficava restrita ali na privacidade, no interno apenas, agora elas estão sendo apresentadas para todos verem, estão sendo escancaradas. Então, muita coisa que a gente vê do externo, elas estão apenas manifestando o interno das pessoas. É esse interno sendo externalizado, sendo expressado, sendo comunicado. E aí a gente vai vendo o quanto de miséria está brotando. É como se ali a podridão, esse esgoto estivesse borbulhando, estivesse transbordando. Então o mundo hoje ele está como se fosse um esgoto a céu aberto. O homem mostrando quem ele se tornou. Não quem ele foi feito. O homem foi feito puro e para Deus. Mas o que o homem se tornou é esse amontoado de dejetos, essa podridão toda, essa carniça toda que está borbulhando, que está contaminando o ar da terra. E também tem um trecho que o Senhor fala que da terra sobe um fedor para o céu, de tão suja que a terra está, de tão podre que a terra está por causa do ser humano. E aqui, quando eu falo isso, também eu não estou falando por mim mesma, mas são informações que o Senhor está abrindo no livro do céu, essa realidade da podridão humana. Eu não estou aqui, e o Senhor também não vem com isso, colaborando com a narrativa que está muito em voga, especialmente, até mesmo, não especialmente, mas até mesmo dentro da igreja, de uma ecologia integral, dessa defesa da natureza, como se a natureza fosse superior ao homem. E ali as pessoas que estão, também isso é uma cegueira, isso é trevas nessas pessoas. Elas defendem ali como se a natureza fosse ali vítima do homem, de toda ação humana, e como se a natureza fosse superior e pudesse ali a natureza em si se sobressair sobre o homem e esmagar o homem. Pode acontecer isso? Claro, Deus pode permitir tudo, por causa que o homem está escolhendo o mal. O homem escolheu essa realidade de se afundar na lama, de se afundar no pecado, de se afundar nas trevas. É a escolha do homem tudo isso. Mas mesmo assim, o homem, a gente precisa compreender claramente, o homem é a obra-prima da criação. O homem foi criado superior ao restante da criação. O homem foi criado superior aos animais e à natureza. O homem foi criado para governar, para reinar sobre toda a criação. Então, essa ordem que deveria estar existindo, que deveria estar operando no mundo, na terra, mas por causa da desordem do homem, por causa do mal que o homem se inundou, é o que a gente vê as consequências. Mas mesmo assim, o Senhor usa da natureza para punir o homem, mas o homem continua sendo superior à natureza. Então, esse ecologismo todo que a gente vê, isso aí são trevas, que são trevas nas mentes das pessoas, e essas trevas chegou à igreja, infelizmente. E aí me lembro que nós vamos encarar mais uma campanha da fraternidade relacionada a esse ecologismo que chega a ser, chega a ser doentio. É essa palavra que me vem agora, um ecologismo doentio. As pessoas que defendem dessa forma, invertida as coisas, chega a ser doente, porque são trevas,
são mentes em trevas que elaboram tudo isso. Em vez de se trabalhar primar para trabalhar para que o homem se converta, a partir do homem, que o homem se converta, que o homem seja iluminado, que o homem seja transformado, que o homem conheça a Deus, trabalhar para que fizessem campanhas de fraternidade para levar o homem ao conhecimento de Deus, ao conhecimento doutrinário, ao conhecimento de toda a realidade de céu mesmo, de coisas espirituais, trabalhar esses temas espirituais para ir iluminando a vida dos homens, para sendo isso atos de Deus nas criaturas, para iluminar e ir destrevando, retirando essas trevas das mentes das pessoas, e elas ir podendo com isso, enxergando o mal que elas vão fazendo, inclusive para a natureza. Mas não, inverte a coisa e passa a colocar ali a primazia sobre a criação, e faz com que o homem engula tudo isso e não assuma a sua real responsabilidade, principalmente porque uma pessoa, se ela não se converter, ela não vai mudar os seus atos, os seus hábitos, as suas ações. Então, se não prima pela conversão do homem, por ensinar ao homem, por trazer ao homem informação de coisas espirituais, de realidades divinas, de levar ao conhecimento quem é Deus, como Deus age, como Deus ama, como Deus fez o homem, como Deus quer o homem. E olha só, se a igreja estivesse empenhada em fazer a divulgação, empenhada em levar o conhecimento das pessoas, o que está contido nesse material, nesses escritos, não só do Livro do Céu, mas em vários escritos místicos, o tanto que o Senhor fala, ele falando nas místicas, falando nos escritos de vários santos ao longo da história da igreja, falando nos místicos dos últimos tempos, e aqui falando na Valtorta, falando na vida íntima, falando aqui no Livro do Céu, sobretudo, que é esse objetivo maior dessa jornada nossa, tornar essa sua vontade, porque aqui no Livro do Céu, onde o Senhor vem revelando a sua santíssima vontade, Ele quer que o homem conheça a sua santíssima vontade. Então, em vez da igreja se dedicar a isso, ela vai se dedicando ao inverso, e o homem vai se sentindo, com o tocar essas informações, vai constrangendo o homem não para uma mudança de vida, não para uma conversão, mas para até mesmo uma revolta, inclusive contra a própria igreja. Ah, Senhor, que tempo sombrio nós estamos vivendo, que tempo horroroso a gente está passando, dessas densas trevas estarem tão cobrindo o ser humano. E é que, olha, quando ele fala aqui nossa, o Senhor, ele fala muito claro, ele é muito claro quando ele vai falando aqui. Eu vou repetir aqui porque é muito claro o que o Senhor está dizendo. Você não se lembra quando eu disse antes, ele falou antes para Luísa, deixe-me fazer, caso contrário o homem chegará ao ponto de fazer tanto mal, de esgotar o mesmo mal, e não saber já que outro mal fazer. Aqui ele está se referindo a quando ele falava para Luísa que ela não queria que ele castigasse, que ele não enviasse flagelos, e ele falava, não, deixa eu fazer, deixa eu enviar castigo, deixa eu enviar flagelo, para que o homem precisa se converter, o homem precisa compreender que ele está trilhando o caminho do mal. E aí ele fala, agora, se ele não tiver, agora ele não está mais castigando, agora ele não está mais, ele está deixando o homem por conta. Então, o pior, então assim, esse não estar mais castigando é entre aspas, porque o Senhor também fala no Livro do Céu que o pior castigo que o homem pode receber de Deus é Deus deixar ele por conta própria. Então, olha só,
Ele chegará ao ponto de fazer tanto mal, de esgotar o mesmo mal e não saber já que outro mal fazer, porque já fez tanto mal que não sabe mais que mal que vai fazer. Porque Deus está deixando o homem por conta. Esse é o pior castigo. O pior castigo que o homem pode tocar é estar livre dos olhos de Deus, livre da mão de Deus, e Deus deixando ele fazer. E tu não querias que castigasse ao homem, e o homem piora sempre. Reuniu-se tanto pus, que nem a guerra pode fazer sair este pus. Olha só, nem mesmo a guerra, de tão feia a coisa tá, que nem mesmo a guerra, tocando o homem, pode fazer ele mudar. E pode fazer sair esse pus do homem. A guerra não derrubou ao homem, antes o encorajou demais. Então, olha só, em vez da guerra levar o homem a se dar conta, nossa, o que eu estou fazendo? E se converter e voltar-se para Deus, a guerra fez com que o homem se tornasse pior do que ele já era. Encorajou ele no mal mais ainda. A revolução fará enfurecer-se. Então a revolução fez com que ele se enfurecesse. A miséria fez com que o homem se desesperasse e se entregasse nos braços do delito, do mal, da injustiça. E tudo vai servindo para fazer sair alguma coisa de maneira toda a podridão. Então, algumas coisas vão sendo purificadas, mas a maioria, o homem por conta própria, só vai piorando cada vez mais. Meu Senhor. É triste. E o Senhor, Ele vê tudo. Ele vê em tempo real tudo acontecendo. Ele vê no presente, Ele vê no futuro o que o homem vai se tornando. Até que ponto o homem chega. Então, por isso que o Senhor lamenta-se tanto, porque Ele vê o que o homem está fazendo agora e Ele vê o que o homem fez já lá na frente. As escolhas que o homem fez já lá na frente, o Senhor já viu tudo. Então, por isso a causa de tanto lamento, de tanta amargura. E aí ele vai continuando aqui. Quanto amor, quanto amor. Olha, enquanto eu sofria e a dor se detinha em mim. Então, olha só, o homem fazendo mal, o homem fazendo toda essa lambança, toda essa desordem, toda essa bagunça no mundo, na sua vida e no mundo, e o quanto amor o Senhor colocou, quanto amor o Senhor derramou sobre o ser humano, no seu sofrimento, na sua paixão. E ele fala, enquanto eu sofria e a dor se detinha em mim, quanto amor, quanto amor. E ele dizia para a sua dor, pena minha, vai, corre, vai em busca do homem, ajuda-o. E as minhas penas sejam a força das suas. Então, as penas de Jesus, o sofrimento de Jesus, o martírio de Jesus, a paixão de Jesus, ela servia para ser força para o homem, para correr em benefício do homem, para correr ao encontro do homem, resgatar o homem, salvar o homem. E olha que ele fala, enquanto derramava meu sangue, dizia a cada gota, corra, corra, protejam-me ao homem. E se estiver morto, detém-lhe a vida. Mas a vida divina é o que o Senhor quer comunicar para nós hoje, não apenas uma vida humana, mas uma vida divina. E se fugir, corra atrás dele, circunda-o por todos os lados, confundam-no no amor até que se renda. Então, conhecer o Senhor, conhecer a Deus, faz com que nós nos rendamos. Ele vai nos cercando com esse amor. Esse conhecimento do Senhor vai fazendo com que nós vamos nos apaixonando cada vez mais por Ele, porque vamos compreendendo o quanto Ele nos amou. O Senhor não apenas nos amou nos dando a vida, mas Ele nos amou ao extremo de dar a sua própria vida para resgatar a nossa. Conhecer isso faz toda a diferença, mas o homem está cego e não vê. E boa parte da igreja não ensina mais isso para as pessoas, para os seres humanos. É uma catequese voltada muito para a pessoa, para o indivíduo,
para as coisas, para a natureza, para os relacionamentos, mas esquece, tira Deus do centro. Tira Deus do centro desse ensino para as pessoas. Retiram dessas pessoas esse conhecimento. E aí ele continuava, e ao ir formando as chagas em meu corpo sob os flagelos, repetia: minhas chagas, não estejais comigo, mas buscai ao homem, e se eu encontrais chagado pela culpa, ponde-vos como remédio para curá-lo. Então as chagas do Senhor foram para serem remédios para curar-nos. As chagas de Jesus são remédio para curar o ser humano. Conhecer isso, compreender isso e não amar isso é um absurdo. Então, por isso que nós precisamos conhecer. Então, o trabalho que nós fazemos de divulgação é para que as pessoas conheçam, para que as pessoas reconheçam, para que as pessoas compreendam, para que elas amem, passem a amar também. Mas esse amor vem pelo conhecimento. Esse conhecimento é luz que vai retirando as trevas das mentes humanas. Então, tudo que ele fazia e dizia, punham à volta do homem para proteger. Então, tudo que o Senhor fez, ele fez para proteger o homem, para salvar o homem, para resgatar o homem, para santificar o homem. Aí ele fala para Luísa, aí ele fala para mim, fala para cada um de nós. Agora também tu, por meu amor, por amor do Senhor, nada tenhas para ti, não retenhas nada, que nós não fiquemos com nada, mas entreguemos tudo, senão que tudo faça correr junto ao homem para salvá-lo. Então, quando nós não retemos nada para nós damos tudo para Deus, inclusive o que nós vamos fazendo, e já não é mais nós fazendo, concorre para a salvação do homem. E aí ele vai ver em nós um outro ele mesmo. Nós, na divina vontade, somos outros Cristos, somos outros Jesus, porque não fazemos nada mais por nós mesmos, mas é o próprio Senhor que governa a nossa vida, que faz através de nós. Então, se a sua humanidade, que perdurou na Terra por 33 anos, a sua paixão ali que durou mais de forma mais intensa as últimas 24 horas da sua vida sobre a terra, pôde proporcionar com que o homem recebesse tanto benefício, recebesse tanto remédio, recebesse tanto a demonstração de amor para tocar o homem, para retirar esse pus que está inundando o homem, que está fazendo com que ele fique podre. O homem está podre, mas o sangue de Jesus tem o poder de lavar esse pus. Somente o sangue de Jesus tem o poder de lavar esse pus e restaurar o homem por completo e tornar o homem novamente um ser ordenado, iluminado, um ser realmente agradável, aprazível ao próprio Deus, não só apenas às outras criaturas, mas ao próprio Deus. Tornar o homem atrativo a Deus novamente é somente através do sangue de Jesus. Então nós somos lavados no sangue de Jesus, somos resgatados por seu amor. E Ele quer mais do que isso, Ele quer a nossa vida. Ao nos resgatar, Ele quer a nossa vida de volta para Ele. Nós saímos das mãos do Senhor. Nós saímos da vida do Senhor e Ele quer nos de volta para Ele. Ele não nos fez para o mal, Ele não nos fez para o mundo, Ele não nos fez para essa realidade temporal. É apenas um tempo, é apenas um estágio da nossa vida, é apenas uma passagem, é apenas uma peregrinação, é apenas uma paróquia. Nós estamos aqui nesse tempo para experimentarmos o que Ele criou, tudo que Ele fez e conhecer tudo que Ele fez, quem Ele é, tudo que Ele fez e amar tudo que Ele é e o que Ele fez. E ao conhecer e amar, aderir e entregar de volta para Ele tudo. E esse tudo que nós entregamos para o Senhor está
contido, está resumido, está ali de forma sucinta dentro da vontade. Então, quando damos a nossa vontade para Deus, nós damos tudo. Quem dá a sua vontade para Deus dá tudo, não fica nada para si, porque é na vontade que contém tudo, é a vontade que contém tudo, é na vontade que contém o poder. Então, tudo está na vontade. Então, ao darmos a vontade para o Senhor, Ele recebe tudo de nós. E o quanto que somos ali, sendo esses outros Cristos, esses outros Jesus, poder com os atos que não são mais nossos, são atos dele, levar essa luz, levar essa salvação para as outras almas. E não apenas isso, mas a mesma proposta de santificação, que não é para um ou para outro, é para todos. A proposta da santificação do homem, a proposta do retorno do homem à ordem para o qual ele foi feito, para o qual ele foi criado, essa ordenação da vida do homem, o homem assumir esse posto no qual cada um de nós foi colocado, é isso que o Senhor está trabalhando incansavelmente nesse tempo para que seja concretizado. E essa divulgação que nós fazemos são esses atos do próprio Senhor em nós, fazendo chegar a informação, fazendo chegar o conhecimento às outras almas, e assim a luz do Senhor sendo tocando essas outras almas que têm um mínimo de boa vontade para que comecem a saírem das trevas e buscarem trilhar esse caminho não apenas de salvação, não apenas de retorno, não apenas de ordenação, mas de encontrar ali o propósito da sua vida, que é de ser para Deus, de existir para Deus, de dar a sua vida para Deus e Deus passar a reinar sobre esta vida, sobre esta vontade. Então, dando a vontade, nós damos tudo para Deus. E através de nós, que hoje aqui estamos vivos, Ele não está mais na terra, na sua humanidade, Ele continua sim presente na Eucaristia, mas como trechos falam, na Eucaristia, a Eucaristia não é uma matéria inerte, é uma matéria morta, é uma matéria que não tem vontade, é uma matéria que não respira, é uma matéria que não fala, é uma matéria muda. O ser humano, enquanto está na Terra, ele é uma matéria viva, uma matéria que está respirando, uma matéria que tem alma, é uma matéria que tem espírito, é uma matéria que tem a vida de Deus. É isso que Ele quer fazer conosco. Então, Senhor, muito obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigada, louvado, bendito, glorificado sejas pelo Senhor poder ter esse espaço, usar o espaço da minha vida para comunicar a sua vontade, para comunicar os seus ensinamentos, para comunicar as suas verdades que estão contidas no livro do céu. Não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor no livro do céu, comunicando através da minha boca, da minha voz, o que Ele quer levar para as pessoas. Então, louvado, bendito, glorificado seja o Senhor por utilizar desse canal, um canal inútil que sou eu mesma, mas que te pode servir uma vez que eu entrego o comando, o controle, as rédeas da minha vida nas tuas mãos, o governo da minha vida nas tuas mãos. Seja a tua vida na minha, Senhor. Louvado, bendito, glorificado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Divina vontade, reina na minha vontade.